feijão no prato. 5, 6, Falar inglês. 7, 8, Comer biscoito. 9, 10, Comer pastéis. Oi, meus bonitos, tudo bem por aí? Eu comecei esse vídeo de hoje, com essa atividade deliciosa que nós usamos lá na educação infantil e também, claro, nos anos iniciais, principalmente no ciclo de alfabetização. E por que é tão importante trabalhar com cantigas, com parlendas, poemas e, claro, os trava-línguas, nessa fase? Bom, primeiro porque as crianças elas adoram. São textos divertidos, lúdicos, interessantes para a criança, além de serem gêneros importantíssimos lá no processo, para a gente trabalhar lá no processo de alfabetização. E por quê? Justamente porque a rima e a literação presente nesses gêneros, elas são dois recursos sonoros utilizados para promover o desenvolvimento da consciência fonológica, que a gente já vem conversando desde a semana passada no nosso último vídeo. A rima é essa semelhança entre os sons finais de duas ou mais palavras, como por exemplo, escuta essa parlenda, suco gelado, cabelo arrepiado, qual é a letra do seu namorado? Ó como é fácil perceber o ado ali, se repetindo. E a literação é a repetição de um mesmo som ou um grupo de sons ao longo de uma frase ou um poema. Por exemplo, o trava-língua, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Olha aí a literação do som R, que é a letra R, Então vejam que quando a gente trabalha com textos e atividades que exploram rimas e aliterações, isso pode ajudar muito, muito mesmo as crianças a identificarem e manipularem os sons da nossa fala. Bom, pessoal, as nossas crianças, elas não só podem, como elas devem ser incentivadas de verdade, a identificar palavras que rimam ou encontrar palavras que começam aí com o mesmo som. E aí, vamos lá, que eu vou te mostrar alguns exemplos na prática de atividades que podem ser realizadas com seus alunos para promover o desenvolvimento da consciência fonológica por meio das rimas e das aliterações. Vamos lá? A primeira sugestão de atividade são jogos de adivinhação, onde as crianças podem ser convidadas a adivinhar qual é a palavra que rima com uma palavra dita pelo professor. Então, por exemplo, o professor pode colocar a imagem e perguntar aos alunos que palavras que rimam com essa imagem. Então, que palavras que rimam com caneta. Eu posso até colocar um tempo, uma ampulheta ali, para que os alunos pensem no máximo de palavras possíveis, o que vai deixar a atividade ainda mais divertida, à medida que eles forem dizendo, Caneta rima com banqueta, com maleta, com careta e assim por diante. Eu posso colocar outras imagens também ali, para que o aluno vá percebendo, escolha quais são as palavras que rimam ali com caneta. Então ele vai ter que pensar, caneta rima com fogueira? Não, mas com chupeta, com borboleta. E aí ele vai percebendo todos esses sons que se combinam, formando até trios. De repente, vamos formar duplinhas ou trios de palavras que rimam. É uma atividade bem legal. A outra sugestão de atividade é uma espécie de caça-palavras, mas claro que com imagens, Então a gente pode convidar as crianças para elas encontrarem palavras que rimam. Então, por exemplo, o que rima com rato? E aí ela vai ter que pensar, A gente tem bola, a gente tem pincel, a gente tem pato, a gente tem gato. Então ela vai encontrando lá as palavrinhas, os sons que rimam, conforme ela vai pronunciando essas palavras. É muito importante a gente entender que essas mesmas atividades, elas podem ser trabalhadas com a literação, quando eu questiono a criança sobre as palavras que começam com o mesmo som. Então, por exemplo, se eu pergunto aqui para as crianças, o que começa com o mesmo som do pirulito? Então eu tenho lá pincel, bola, rato, pato, Só vamos pontuar aqui que com as crianças que ainda são pré-silábicas, elas têm muitas dificuldades de isolar, que ainda não estão alfabéticas, que não têm a consciência fonêmica, elas têm muita dificuldade de isolar o som inicial. Então, quando a gente vai trabalhar com essas crianças que não estão, principalmente as crianças pré-silábicas, a gente inicia o trabalho com a literação com a sílaba inicial. Então, ao invés de, e não com o fonema, o som isolado, por exemplo, do P, do P, da letra P. Eu já começo com pirulito, pincel, que é muito mais fácil do que eu só fazer o sonzinho, do P.
Então, só essa atenção que eu quero que vocês prestem atenção. Lembrem-se, prestem atenção que essa é uma habilidade auditiva, não visual, e tem que lembrar que o desenvolvimento da consciência fonológica é um processo gradual. Então é muito importante que as crianças sejam expostas às atividades, né, que promovam esse desenvolvimento logo cedo. E principalmente prestar atenção que as crianças precisam ser expostas às rimas. Primeiro a gente apresenta as rimas para elas, depois a gente começa a fazer todas essas combinações, todas essas relações e até mesmo as atividades de criação. Só para finalizar, é muito importante ressaltar que as atividades devem ser adaptadas à faixa etária de cada criança, ao nível de desenvolvimento das hipóteses em que elas se encontram. Para as crianças menores, as atividades podem ser mais simples, mais diretas, como essas que a gente está fazendo aqui, propondo aqui. Para as crianças maiores, as atividades podem ser mais complexas e desafiadoras, como, por exemplo, atividade de criação, que as crianças podem ser convidadas a escrever um poema ou uma canção que contenham rimas, por exemplo. Tá bom? E aí, você gostou dessas dicas? Quer conhecer outros conteúdos e aprender outras formas práticas de alfabetizar o seu aluno de forma rápida e prazerosa? Então corre lá no link da minha bio e se inscreve agora no meu curso de Práticas Significativas de Alfabetização, porque é lá que eu vou te entregar todas as ferramentas para que você faça isso tudo acontecer. Eu te espero, até lá!